Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria brevemente de falar a respeito do desenvolvimento da lógica. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cocô, que é o curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita, faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utiliza a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas, ou mesmo apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que tenha curiosidade a respeito da parte histórica da matemática. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo desse vídeo em particular é falar brevemente a respeito do surgimento da lógica enquanto ramo da matemática. Perceba que a lógica é um conceito relativamente moderno, tal qual conhecemos. Portanto, muitos desses conceitos, muitas de suas concepções não se alteraram ao longo dos tempos. Logo, o que eu irei fazer é observar a lógica matemática enquanto campo de conhecimento matemático e descrever como é que surgiram os principais conceitos, quem de fato criou esses conceitos e em que momento. Mas eu não vou estar preocupado em apresentar esses conceitos, porque senão isso acabaria se tornando uma aula de lógica. Em todo caso, se você ficar confuso com relação a alguma ideia, algum conceito ou a algo que está sendo dito por aqui, você escreve nos comentários, que aí ao escrever nos comentários, eu vejo e preparo outros vídeos então para poder esclarecer e expandir as ideias que forem abordadas por aqui. Bem, então sem mais delongas, vamos começar a ter essa rápida conversa. Leibniz, um dos criadores do cálculo diferencial e integral, foi o primeiro matemático a se convencer de que seria importante criar uma linguagem na qual se pudesse expressar proposições. Ainda, Leibniz começou a estender o formalismo da geometria euclidiana para a filosofia, considerando a transição entre visual e verbal promovida por este campo de conhecimento. O ideal de Leibniz encontra-se longe de ser atingido em virtude das discordâncias filosóficas. Veja, essa coisa de que você vai transitar do visual para o verbal de maneira que seja bastante equânime e bastante satisfatória, isso é objeto de discussão filosófica. O que Leibniz acreditava é que tudo, mas absolutamente tudo, poderia ser resumido ao pensamento racional. E esse tipo de otimismo que o Leibniz tinha, que tudo era possível de ser pensado, continuaria até o século XIX. Leibniz percebeu então que, em termos de simbolismo, a álgebra se baseia fortemente no simbolismo. Logo, deveria haver uma linguagem única que clarificasse a comunicação. Nesse sentido, em 1830, o matemático George Peacock escreveu um tratado em álgebra no qual ele propunha que este campo de conhecimento era puramente simbólico, dependente da aritmética. Ou seja, a aritmética que trata da teoria dos números é algo mais concreto. A álgebra se refere apenas aos simbolismos. Então, no fundo, quando eu estou trabalhando com um objeto algébrico, eu não estou trabalhando com um objeto concreto. Ou ainda, como alguns diriam, eu não estaria trabalhando com um objeto real. Nesse sentido, a lógica seria uma forma de escrever proposições simbólicas, muito embora ela seja muito mais abstrata do que a álgebra. E para construir essa linguagem, seria necessário estabelecer sua sintaxe e sua semântica. Em 1847, o matemático indiano Augustus de Morgan, num tratado intitulado Lógica Formal, argumentou que temos o poder para inventar novos significados para as formas de inferência. Assim, seria necessário estabelecer em que sentido algo existe na matemática. Até o século XIX, essa questão não estava respondida. Para tentar responder a isso, De Morgan apresenta uma notação simbólica que não seria melhor, embora esteja muito próxima da atual. Logo, De Morgan inaugura aquilo que chamamos de cálculo simbólico. Então veja, neste momento em que estamos, a álgebra ela se transforma em algo simbólico que pode ser avaliada pela lógica. E a lógica então seria a ciência que se destina a avaliar proposições. Um outro matemático importante para a consolidação da lógica foi George Boole.
Em 1847, em seu Análise Matemática da Lógica, ele registrou que poderia criar um sistema abstrato sem ter obrigatoriamente um sentido atrelado a ele. Ou seja, poder-se-ia garantir a existência de algo sem necessariamente explicar do que se trata. É a ideia de quando você está resolvendo equações diferenciais, por exemplo, você olha e diz, tem solução, qual é a solução? Não sei. Então você cria algo, você garante que esse algo existe, mas você não precisa explicar do que se trata. Ou ainda a ideia dos conjuntos, do seja X um conjunto. Qual conjunto? Um que me sirva. A teoria dos conjuntos, então, seria inspirada pelos trabalhos de Boole. A notação adotada para conjuntos e seus elementos é a mesma utilizada atualmente. Contudo, quando eu estou falando desta teoria de conjuntos aqui, é aquilo que se refere à álgebra de conjuntos hoje. Então, os símbolos que eu estou me referindo são união, interseção, complementar, a ideia de utilizar os diagramas de Venn. Então, isso foi criado por Boole. A teoria dos conjuntos de Cantor é algo diferente, é o que a gente chama de teoria descritiva dos conjuntos. A teoria da probabilidade também estaria atrelada à lógica, considerando que o cálculo das probabilidades nada mais é do que uma operação com conjuntos no final das contas. Ou seja, a probabilidade e a álgebra de conjuntos acabam por estimular aquilo que nós vamos chamar de cálculo lógico ou cálculo proposicional. E isso inclui as tabelas verdade, você verificar os conectivos de disjunção e assim por diante. Bem, e uma vez que Boole estabelece a lógica como conhecemos, como é que ele estabelece, então, o pensamento dentro da lógica? Tendo em vista que a lógica, de fato, acaba interferindo em várias outras áreas de conhecimento, além da matemática. Bom, nesse sentido, o que pode ser dito, do ponto de vista histórico, é que em 1853, Boole escreveu uma investigação das leis do pensamento. E este livro, então, vai abrir com uma síntese dos símbolos que seriam utilizados. Ainda, ele explicita como poderíamos transformar uma proposição em símbolos passíveis de serem avaliados. Os símbolos são similares aos adotados no tempo presente, e ele ainda faz uma série de analogias algébricas para explicar o seu uso. Tanto De Morgan como Boole utilizam o silogismo, ou o modus ponens, como a gente chama, que seria um método de inferência, como base da inferência lógica, embora De Morgan alerte contra o excesso de ênfase nisso, de usar o tempo todo o silogismo como parte de inferência. O matemático William Stanley Jevons formulou esta lei e juntou as existentes como uma forma de inferência indireta. Outros matemáticos antes de Cantor consideraram derivar a matemática de maneira lógica a partir de fatos simples. Por exemplo, você pega os trabalhos de Gottlob Frege, ele estabeleceu em 1854 o que nós vamos entender por verdade ou falso na análise lógica. Enquanto isso acontecia, podemos citar Giuseppe Peano, que estava axiomatizando os naturais. Então, esses trabalhos todos inspirariam filósofos a criar uma corrente de pensamento chamada de logicismo. Um dos assistentes de Peano, Cesare Burali Forte, criou o primeiro paradoxo da teoria dos conjuntos envolvendo números ordinais. Outros paradoxos seguiram e foram objeto de discussão entre filósofos e matemáticos, porque a lógica como estava sendo criada, ela estava sendo criada de maneira bastante ampla e bastante livre. Uma visão diferente das bases da matemática foi apresentada pelo matemático David Hilbert, que estava interessado no processo de axiomatização e preservação do pensamento de Cantor, evitando paradoxos. A essência dessa visão é o que chamamos atualmente de formalismo, ou seja, todas as verdades seriam simbólicas e passíveis de demonstração. Os formalistas definiram a diferença entre linguagem de aritmética e linguagem sobre aritmética. É necessário fazer essa distinção. O que os formalistas pensavam era o seguinte: se eu escrevo a equação x² mais y³ é igual a 4, nesse momento eu estou fazendo uma linguagem de aritmética. Eu estou explicitando as propriedades dos números x e y de maneira aritmética. Agora, se eu for escrever sobre os caminhos que me permitem enxergar esta equação desta forma, aí eu estou fazendo uma linguagem sobre a aritmética. Em oposição aos formalistas, iriam surgir os intuicionistas, capitaneados pelo matemático holandês Luitzen Egberto Jan Brouwer.
Brouwer era um matemático absolutamente místico, em certa medida ele lembrava Pitágoras. Suas ideias se baseavam na rejeição do axioma da escolha, ou seja, essa ideia de você pegar conjuntos sem saber do que se trata não era válido para demonstrar, bem como da prova por contradição. Porque, teoricamente, se você demonstra por contradição, você nega uma tese para chegar na negação da hipótese. E aí a pergunta que ele se fazia é: bom, então por que eu já não uso a negação dessa tese como uma hipótese direta? Por que eu preciso negar a minha tese? Essas noções foram apresentadas numa série de artigos escritos por Brouwer entre 1918 e 1928. Na realidade, o que Brouwer rejeitava era qualquer demonstração que desse liberdade para o leitor. E no fundo, o que ele estava tentando alegar é que essa intuição matemática não seria codificada por símbolos. Ou seja, tudo isso que você fazia de maneira a deixar o mais geral possível, no fundo ele chamava de intuição. Sendo intuição, você não pode codificar por símbolos, não faz sentido. Daí o nome, inclusive, intuicionista. Os resultados contra-intuitivos, obtidos então a partir do axioma da escolha, levariam a um questionamento a respeito da consistência da teoria dos conjuntos. Como este é um dos pilares da matemática, o questionamento fazia sentido. Uma das principais dúvidas nesse sentido era: podemos construir a matemática sobre um conjunto de regras simbólicas que estabeleceriam o que é verdadeiro ou falso? Ou ainda, quando é que a gente pode dizer que algo não pode ser provado? O matemático mais influente do século XX no campo da lógica foi Kurt Gödel, e ao criar seus teoremas, ele mostra que determinados campos da matemática não são passíveis de terem regras tão bem definidas. Então, em outras palavras, eu devo seguir o formalista que demonstra tudo, ou o intuicionista que, embora rejeite parte do formalismo, diga: ó, tem coisa que você acredita que é assim mesmo, não tem como você codificar. A resposta que Gödel encontra é um meio termo. Ele diz que quando eu estou criando um sistema matemático axiomático, não importa qual seja, esse sistema é incompleto. Em outras palavras, tem determinadas coisas que você vai conseguir demonstrar e tem outras que você precisa assumir que são verdade. Você precisa assumir que existem e pronto. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você nessa rápida conversa. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Escreve nos comentários o que você achou. Até a próxima!